igual aquele tempo é tudo casa grande. Tinha a casa da Inês, da avó Inês, que eu conheço. Pegasse a casa da Inês já? Do Arthur? Do Arthur. A casa do Arthur era assim, tipo tudo essa aqui, ó. Só que não é essa. E a da Inês é do Jonas. Era tudo no mesmo estilo, né? A do Arthur, mais pra cá, era assim. Aí pegava o caminho do canto ali. Tinha a do Dário, que foi da... não sei o que era, do falecido, até nós estudamos lá. Aí eu falava do Assis. Aí o Dário, um casarão lindo assim também. Depois ia pra frente, o Pedro Gudinho era pequeno. Chegava lá, tinha do Mané Gudinho. E tinha o Chibudinho em cima, né? Aquele outro lá, mais pra cima. Morava a Dona Bica ali, né? Eu gostava disso. Lá no Mané Gudinho era um lugar bom. Uma vez nós passamos de carro de boi por lá. E eles estavam em casa. Aonde, Mané Gudinho? Dona Bica ali. Bica? Aquela que morava aqui no Ah, Bica do... Chico Virício. Chico Virício? Estivesse lá na casa dela? Uma vez eu passei de carro de boi por lá. Mas era só engenho, né? Era. Ela morava lá ainda. Ah, você lembra quando ela morava lá? Eu devia ser muito pequeno, né? Era pequena. Uma época, quando me mancharam a casa, não sei se fosse lá, mas fosse uma telha tudo pra cá. Esse ponto de broca. Tinha engenho do Tinelo, né, ali. É. Aí tinha do Tigudinho, mais pra cá tinha do Bibi, naquela baixada faz assim, ó. Aí você está dizendo, era lá em cima do... Não me lembro se está do Chico Virício, tinha esse casarão também. Aí pra cá tinha do Bibi, que era casarão. Depois tinha do que era o terreno depois foi do Soquico, do... Olha como era o nome. Benjamin. Tinha a chácara Café Grande. Aí vinha. E a do Soquico, que era casa assim também. E a do Tinelo, é tudo casarão assim. Uhum. Tu lembra o Tinelo não pegasse, né? Eu peguei um pouco ainda, eu vi de manchar. Tinha o Tinelo do Soquico lá em cima. E embaixo, que o caminho vinha assim, subia lá no Soquico e descia pra baixo. Descia pra cá. E esse que passava o Soquico, uma vez eles fizeram tudo, a prefeitura fazia esse caminho até a Vasqueirão. De enxada. Lá, descia quando aqui. Subia aqui o morro? Não, era mais que isso aqui. Essa laguna assim, que lugar que era mais largo. Subia o morro e embora tudo ali, nós ia, quando eu comecei a estudar, caminhando tudo bom. Fazia com a sacada boa, mas fazia. Ia passar um carro, um automóvel, uma sargenta aquele lado. Ia sair lá na teta. Uhum. E aquele lá do Budinho, do Mané Inácio, saía lá na Vasqueirão, lá. Antigamente tinha duas saídas para lá, hoje não tem mais nenhuma. Não tem nada porque era tudo terreno pequeno aí, só comprou, ataca tudo. Uhum. Mas ali no Chibudinho, nesse mês de agosto, era diferente daqueles tempos, rapaz. Eu digo que não era frio assim. Chegava o mês de agosto, naquele lugar assim na beira do caminho, que era capim melado, o capim brotava tudo assim, ficava aquele pastinho de grama de capim melado verde. Olhava no morro onde era capim melado e ficava tudo parecendo verde. Agora também não tem mais, o mato tomou conta, né? Não sei se é por causa disso que está chovendo muito. Está chovendo demais agora. Já, né? Uhum. Esse inverno teve de tudo, né? Teve calor, teve frio, teve chuva. Aí tu vê, ó. Quantos casarão tinha? Tu vai contar daqui para lá, tu vê. Tinha aqui o do Pedro Henrique, que era casarão assim. A Diniz não, Diniz é a casa mais de barro. Mas ali para dentro devia ter mais. Para cima, não me lembro. Só que eu me lembro, tinha essa, a do Pedro Henrique, tinha do Maximiliano, a de Tinelo e isso aqui. Tinha 4 casarões aqui. A de Benjamin era de 16, a de Chibudinho era na irmã de 8, a de Chibudinho eu acho que era assim também, só que depois ele manchou. 8. Aí tinha do Dário lá no final, 9, e 3 lá no canto, 12. Até os irmãos digam que tinha 13 casarão assim. 90% casarão. 90% não. Não é 90%.
Tinha as casas anteriores, mas eram... Casarão também é aquela da Dona Marieta, né? Que é antiga. Pois é, né? 60%. Mais casarão do que cada pequeno. Uma época o pessoal era rico, né? O Tuzino Manduca devia ser do tempo dessa dos escravos aí. Aquele ali era um cara grande ali, estrangeiro. E o pai lembra quando fizeram a casa, aquela do escravo ali? Foi antes do Aquilo ali pai? foi feito por um tal de Lúcio Silvano. Até quando nós éramos pequenos, nós metíamos medo um ao outro. Corre do avião para o Silvano, que era o dono daquele que tinha morrido, que nossos pais contavam, certo, né? Aí o Flor Silvano era devia ser o empresário que veio ali e fez ele um casarão aqui também. Ele deveria ser o dono. Pegasse a laguna da parede dessa laguna, né? Ele deveria ser dono desse bom terreno aqui, né? Ah, isso tudo aí, tem um terreno. Aquele terreno ali vinha até aquele caminho de Sonesta para baixo ali, era tudo dele. Ele deve ser que foi loteando, foi vendendo. Soltava um boi nesse pasto aí para brincar, a mãe contava. Tudo limpinho de lado. E dessa costa aqui, agora aqui tinha os 5%, depois não sei como é que 5% já comprou logo, nem outro. Isso aqui foi os europeus, que foi os primeiros estrangeiros a colonizar, né? E americano e africano não foi. Foi os países mais perto da Europa. Olaria quem tinha era o avô Cristóvão e o... Não, a primeira olaria que teve aqui foi Tomás Sabino, foi ali no pasto do Luiz Arthur, ele era pequeno. Sabe onde é que é? Em frente a... Porque esse Silvano, não sei como é que foi. Depois morou ali, a mãe falava, um tal Augusto Martins. Não sei se o Augusto comprou desse Silvano ou foi herdeiro. Não sei como é que foi. Esse Augusto Martins, eu acho que foi do tempo da mãe. Aí depois, esse terreno todo aí foi do pai Zé Tomás, do Tomás Sabino. Aí o Tomás Sabino é que, acho que foi ele também, né? Quando eu era pequeno, o pai trabalhou ali, fazendo ele tirou, não sei. Depois a olaria acabou, quando eu era pequeno eu me lembro, de lá dentro da olaria, o pai estava trabalhando, mas ela tinha uns 3 anos. Com 4 anos já lá não tinha mais. Era pequenininho. Aí ela caiu, abandonaram, ela caiu lá, os machados. Aí depois o Eu Chanel... acho que ainda tem lugar do forno lá, vou lá te mostrar. Depois o Chanel se fez. Aí você não, depois acabou, não tinha mais olaria aqui. Aí em 1948, 47 por aí, o seu Kiko fez uma meia mais o D. Eu assisti isso aqui. Daí bota ele no Reino da Glória e botaram ele no Delduca, no terreno deles. Aí não durou mais de um ano, acho que não durou mais. Morava lá embaixo. Aí o que era um pingo no pé, e não tem doava irmão, que irmão tinha vaca de leite, morava lá embaixo, chegava atrasado. Lá não tinha pecado. E o pai comprou a metade do Kiko e do Cício. Ele comprou a metade dele, ficou trabalhando mais o outro, depois comprou a do outro e ficou tocando sozinho. Aí fiquei ali, o pai pegou talvez em 1950, eu acho que em 10 anos, ele já não tinha 12. E trabalhei até 20 anos, depois fui para Santos quando estava lá, em 3 anos, aí já estava lá, já não me casa trabalhar com o pai também, ficou o pai e o Jerônimo era pequeno. Aí deu um ponteiro aí, pegou fogo na olaria, que a olaria do pai ali, naquele tempo era assim, estava queimando, a boca do forno era virada para ela assim, dentro batia, saía para escutar do lado. E tinha uma metade, a olaria toda de, só a casa do forno era dele. Pegou fogo, queimou a olaria.